Off. Chegamos no ar, o Bom Dia Ministro, um ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov, na EBC em Brasília, e participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos. E se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje meus colegas, estaremos com você na companhia do Ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você acompanhar essa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, se você recebe benefícios sociais ou conhece quem recebe, esse programa é para você. A gente vai falar, por exemplo, do Gás do Povo, que já está em todas as capitais do país e até março estará em todos os municípios brasileiros. E aí a gente também vai falar muito de outros temas como Bolsa Família, vamos falar também da retomada do cofinanciamento aí federal para ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, enfim, assuntos não nos faltam com meu sócio número 1, líder isolado do Bom Dia Ministro no ano passado, com 6 edições e agora, esse ano, nessa 4ª temporada, ele está aqui de novo com a gente. Ministro, muito bem-vindo, obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, daqui Karine Melo em seu nome, quero saudar aqui toda a equipe que está conosco aqui no estúdio, todos que também estão nos acompanhando pelo Brasil e você que com certeza é uma alegria a gente poder partilhar de boas novas do Brasil e desafios também. É isso. Então, já falando de Boa Nova, quero falar do Gás do Povo, programa lançado pelo governo no ano passado. Essa semana, o programa já está em todas as capitais do país. E aí, ministro, eu quero que a gente faça aquele servição. Gás do Povo, precisa se inscrever? Como é que a pessoa faz para ter acesso ao botijão? Vamos contar para o povo como é que a gente vai fazer. Muito bem. Bom, primeiro o presidente do Brasil, ele tem assim uma verdadeira obsessão para ver como é que olha o lado da receita das pessoas, mas olha o lado da despesa. Sim. O gás, não é que para muita gente é uma compra trivial, para as pessoas de baixa renda, ela pesa muito. Um botijão de gás em algumas regiões do país chega a 10% do salário mínimo. Então, imagine aquela família que precisa comprar o gás e ali consome uma parte grande do seu dinheirinho. Então, fez uma melhora. A gente já tinha o auxílio gás e ele agora a entrega do próprio botijão. Por quê? Porque a gente tinha uma situação em que o preço do gás variava de lugar para lugar. Tinha lugar que estava nas alturas. Sim. Então, agora, a pessoa recebe um voucher, recebe um crédito no celular, no aplicativo, junto com o cartão do Bolsa Família. Tem várias formas. E o caminho, primeiro, o foco são pessoas do Bolsa Família e são pessoas do Cadastro Único, são pessoas que têm uma renda de até meio salário mínimo por mês. O salário mínimo agora é R$ 1.621. Então, R$811, não é, per capita para baixo, tem o direito, por pessoa, tem o direito ao botijão. Uma família de
sei lá, 5 pessoas, mesmo tendo aquela família R$4.000, ela recebe ali, tem o direito ao auxílio gás. Com isso, o que a gente está trabalhando? Garantir que as pessoas possam, vamos dizer assim, alcançar também a redução na queima de lenha. Não é? A queima de álcool, que leva muito risco, tem muitos acidentes, isso. E as pessoas têm um calendário, não é, de implantação. Nós estamos chegando agora, neste mês de janeiro, a mais 17 capitais e regiões do Brasil. São mais 950 mil famílias. Nós já tínhamos alcançado lá em dezembro mais 1 milhão de famílias. Agora nós, vamos dizer assim, já era um total de 6,5 milhões, agora já vamos para quase 7 milhões de famílias e queremos até março chegar em todo o Brasil e, ao mesmo tempo, alcançar aí mais de 15 milhões de famílias, cerca de 48, 50 milhões de brasileiros. O objetivo é, como eu digo, garantir uma política, não é, de dignidade para as pessoas. De um lado, que as pessoas tenham renda. Então, começa com o Bolsa Família, mas todo o estímulo ao emprego, ao empreendedorismo. Mas, do outro lado, tem casa? Não, Minha Casa Minha Vida. Tem pessoas doentes que usam remédio de último uso contínuo, farmácia popular. A criança estuda, precisa de uma ajuda, o pé de meia. E assim, são a tarifa social de energia, né, o Luz do Povo. E agora o Gás do Povo, com todo o gás, para chegar a quem precisa em todo o Brasil. Ministro, já vou começar a chamar meus colegas aqui, mas antes só uma dúvida. De quanto em quanto tempo esse botijão, esse voucher é liberado? Ele varia de acordo com o tamanho da família. Né? Ele alcança as famílias com mais de 2 pessoas e ali, de acordo com o tamanho da família, tem um calendário de entrega. Quando é feito ali a inscrição, é feita a avaliação do tamanho da família e já é garantido ali esse calendário. Repito, são mais de 50 mil pontos de distribuição em todo o Brasil e, com certeza, um programa de grande impacto na própria economia. Aquele dinheiro que a família usava para comprar o gás, agora ele pode comprar alimento e outras necessidades da família. Maravilha, vamos começar a viajar o país? Bora lá. Então vamos embora, vamos direto lá para a Rádio Nacional, estúdio aqui do lado, Rádio Nacional de Brasília, e com ela a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões. Está lá, ó, minha amiga Priscila Mazenotti já está a postos para conversar com a gente. Oi, Pri, um ótimo dia para você. Oi, Karine, bom dia para você, ministro, bom dia para o senhor também. Eu queria abordar um outro assunto que preocupa, né, que é a questão das fake news, das notícias falsas. A gente teve aí, nos últimos dias, nas últimas semanas, diversos boatos divulgados com relação ao Bolsa Família, né? Primeiro, que é só ter filho que garante aí o benefício, depois que vai acabar essa história de poder sacar em dinheiro o Bolsa Família. Esse ano a gente sabe, é ano eleitoral, e aí tem a questão também de inteligência artificial, a tendência que esses boatos, essas notícias falsas aumentem ainda mais. Como é que o governo está vendo isso? Como é que o Ministério vai combater, nesse momento, esse tipo de, não é nem informação, né, ministro? Esse tipo de não informação mesmo, de desserviço para a população. Ô Priscila, primeiro meu abraço aqui para você, todos que fazem a Rádio Nacional, Brasília, Amazônia, Alto Solimões, aqui com EBC. Olha, é gente do mal, né? Não tem outra palavra, gente do mal. E gente do mal cometendo crime, não é? Ou seja, não se trata só de uma fake, vamos dizer, isso aqui se trata de crime. E, é claro, acionei, não é, logo nos primeiros momentos, a Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família. Nela tem a presença da Polícia Federal, está em campo e doa quem doer, nós vamos encontrar quem está fazendo esse desserviço. Porque, veja só, o Bolsa Família mantém as regras, e as regras, ela é a garantia de que o valor creditado não tem limite para saque.
tá? Pelo contrário, melhoramos. De primeiro, você só podia ir retirar na caixa. Tinha que ir lá na caixa para poder fazer o saque do dinheiro. Agora, o cartão, ele é um cartão de compra, um cartão de débito. Você pode ir com ele lá na rede credenciada e comprar como um cartão. Tá certo? Garantir ali a condição do pagamento como qualquer brasileiro, até o valor, não é se a pessoa recebe, sei lá, R$ 1.050 do Bolsa Família para aquela família, tá liberado o valor total. A administração do dinheiro depende de cada pessoa. Não há qualquer condicionalidade. Imagine o governo estimulando a ter filho. Quer dizer, é uma loucura, não é? Que na verdade tem um preconceito. O Brasil vem caindo a taxa de natalidade, as pessoas cada vez com maior responsabilidade em relação ao planejamento da família, não é? Nesse aspecto, eu acho que o Brasil avançou. E olha só, garantir que se alcance o direito para quem tem direito. É isso que está fazendo o Brasil ter alcançado, sair do mapa da fome. Tiramos mais de 30 milhões de pessoas da fome, gente que você encontrava passando fome. Acho que todo mundo se lembra aí na própria Amazônia, a situação que se encontrava, por exemplo, os Yanomamis, ali só o couro e o osso, pessoas morrendo de fome, de desnutrição. O Bolsa Família permite a compra de alimentos, de outras necessidades, e agora melhoramos mais ainda. De um lado, programas que trazem dignidade, como a gente falou há pouco, o Gás do Povo, Farmácia Popular, tarifa social de energia, que a partir deste mês, quando alguém consome até 80 kWh, paga zero, né, quando é do BPC, do Bolsa Família, e quando consome até 120, também. Agora, o imposto de renda, quem ganha até R$5.000, isento do imposto de renda, quem movimenta até 7.350 por mês. Eu estou falando aqui, Priscila, de um valor de 60 mil por ano, que é isento de pagamento de imposto de renda. Para quê? Para sobrar mais dinheiro para o povo, para as pessoas poderem comprar, adquirir, não é? Ou seja, o governo do Brasil, como eu sempre digo, está mesmo do lado do povo brasileiro e especialmente dos que mais precisam. E sim, vamos seguir combatendo fake news, e agradeço aí a essa emissora, todas as emissoras, o jornalismo ético e as pessoas que combatem essa mentira. Não gosto nem da palavra fake, acho ela sofisticada demais. É mentira e, neste caso, é crime. Ou seja, é quem espalha mentira, que causa risco, prejuízo às pessoas. Aqui tem um crime e é assim que nós vamos combater. Então é isso. Então, para quem recebe o Bolsa Família, não houve nenhuma mudança, né, ministro? Não tem restrição. Só para melhor. Não tem restrição, então se alguém disser que tem uma restrição, que tem, não acredite nisso e siga como sempre. Ministro, vamos continuar em Brasília, vamos aqui para a Rádio TMC, porque a Lívia Braz está com a gente hoje também. Oi, Lívia, bem-vinda sempre, viu? Oi, Karine, bom dia para você, bom dia, ministro, obrigada pela oportunidade. Ministro, eu queria continuar nesse assunto, né, falando de Bolsa Família e Polícia Federal, só que agora num outro viés, falando um pouquinho sobre fraude, né? Existe, de fato, uma consideração por parte do Ministério de uma negociação, uma cooperação técnica aí com a Polícia Federal para integrar as bases de dados e fortalecer aí a detecção de irregularidades no BPC e também no Bolsa Família? Se sim, queria saber como é que vai funcionar na prática essa parceria, quais são os mecanismos que vocês pretendem usar para garantir o combate às fraudes, mas também para não penalizar as famílias que estão, de fato, em situação de vulnerabilidade. Olívia Braz, primeiro, minha saudação aqui a você, todo o time da Rádio TMC de Brasília. Obrigado aí também por essa oportunidade. Olha, nós criamos ainda em 2023 a Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família. Ela existia desde a criação do cartão Fome Zero, desde 2003, para você ter uma ideia. Infelizmente, aí
no governo anterior, se tirou o funcionamento da Rede Federal de Fiscalização. Essa rede ela integra vários agentes da área de controle e fiscalização. Por exemplo, a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, agora parcerias com o Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos estados e municípios. Fizemos um acordo ainda em 2024. Eu estive agora em Santa Catarina, em Florianópolis, num evento onde ali a gente, inclusive, já agradecia ali pela parceria que tem dado grandes resultados. É claro que todo um cuidado é como garantir que ninguém que tenha o direito fique de fora. Então, nós temos um busca-ativa, é um trabalho feito com o Sistema Único da Assistência Social. Para você ter uma ideia, são 12 mil equipes em todo o Brasil que se somam com igrejas, com sindicatos, associações, né, com pessoas das escolas, das universidades, com pessoas das empresas, onde tem uma pessoa que está numa situação de insegurança alimentar, numa situação de vulnerabilidade. Ali chega e coloca no cadastro único, a partir daí, quais os direitos que essa pessoa vai acessar. E, é claro, também combater fraude. Infelizmente, nós tivemos uma quantidade muito grande de fraudes. Pessoas que, com renda alta, sonegava a renda e era aceito no passado. Ou seja, declarava que ganhava, sei lá, R$300 por mês a família. Quando você ia lá, tinha contra-chequezão gordo de 10 mil, 12 mil por mês. Infelizmente, encontramos isso. Falsificação de CPF, falsificação de documentos, pessoas recebendo em nome de pessoas que morreram. Ou seja, tinha de tudo. Olha só o resultado. Mais de 6 milhões de fraudes e irregularidades. Nós estamos falando de mais de 35 bilhões, segundo atestou o TCU, o Tribunal de Contas da União, de fraudes. Então, esse país não podia sustentar esta situação. Troca do Bolsa Família por voto. Isso está atestado em várias investigações da Justiça Eleitoral. Então, o que fizemos? Um investimento no cadastro único. Hoje tem um cadastro moderníssimo, como você falou, Lívia, com um cruzamento de dados, sim, com inteligência, sim, da Polícia Federal, um trabalho que muitas vezes encontra agentes públicos e ali pagam como crime na forma da lei. Não é? Gente que faz ali, vamos dizer assim, o uso, muitas vezes fica com o cartão das pessoas, outras vezes ficam fazendo, vamos dizer assim, agiotagem, ou seja, isso aqui tudo nós estamos atentos, acompanhando. O resultado é que a gente tem maior eficiência. Veja que nós estamos pagando, olha só, porque o resultado da eficiência nós agora fechamos o ano de 2025 praticamente no mesmo valor que era 2022. 2022 eram 156 bilhões pagos por ano para os beneficiários do Auxílio Brasil. Em 2025, 158 bilhões. Era quase o mesmo valor. Só que tinha lá atrás 33 milhões na fome, na miséria, tá certo? E agora a gente tirou essas pessoas da fome. Por quê? Porque estamos alcançando quem precisa. E por que não subiu? Entraram cerca de 7 milhões de novas famílias. Por que não estourou a conta? Porque combatemos fraudes. Então, e a eficiência também para a superação da pobreza. Eu estou comemorando, fechamos mais um ano, foi assim em 23, foi assim em 24, agora em 25, e agora mais de 2 milhões de famílias que saíram da pobreza. Lívia e Karine e quem nos assiste, mais de 2 milhões de famílias que saíram da pobreza. Você não imagina a minha alegria andar pelo Brasil. Agora eu estive lá em Roraima, estive no Rio de Janeiro, lá no Amapá, no meu Piauí, no Rio Grande do Sul, ou seja, em cada canto do Brasil, no Mato Grosso, em São Paulo, em cada canto do Brasil onde eu estou indo, ver a cena de alguém
que diz, olha, estou aqui entregando o cartão do Bolsa Família porque eu não preciso mais, agora eu tenho minha carteira de trabalho assinada. É isso aqui. Recebi esses dias um jovem chamado Jardel, não é? De uma cidadezinha pequena. Eu sou natural de uma cidade chamada Oeiras, no Piauí. Oeiras em Portugal, Oeiras do Pará e Oeiras no Piauí. Lá no arquipélago do Marajó também tem Oeiras, eu estive lá. E esse garoto, filho de um pedreiro, uma mãe que trabalhava, não é, como doméstica, com dificuldades, eles acessaram o Bolsa Família. E ele, com isso, ele conta, ele pôde estudar. E lá no Piauí, eu era governador, a gente criou um cursinho popular, inclusive com turmas. Quer fazer medicina? Tem uma turma para preparar. Quer fazer engenharia? Tem outra turma especializada. Esse garoto passou com os programas do governo federal para 11 universidades e faculdades. 11 foi aprovado. Escolheu estudar na Universidade Federal do Maranhão. Jardel agora é médico na cidade de Floresta do Piauí. Estimulou a mãe a estudar. A mãe do Jardel agora é professora, tá certo? O pai, pedreiro, agora se especializando para mestre de obra, o Jardel médico, e ele veio me trazer uma boa notícia. Ele me visitou, ele disse, olha, eu vim aqui para lhe dar uma ótima notícia. Qual é, Jardel? Meu irmão acaba de passar para a medicina. Então, é isso aqui, gente, é esse Brasil que a gente tem que olhar, dar a mão. Então, de um lado, chega de preconceito. Do outro lado, não tem tolerância com fraude. Então, qualquer um que saiba de alguma fraude, tá? Ligue para 121, é gratuito. 121, ligação gratuita, e você estará conectado, não é? E aí é preservado, não é? As pessoas que passam as informações, mas nós vamos atrás de quem quer roubar o dinheiro, nesse caso, dos mais pobres, tá certo? Então, garantir eficiência traz bons resultados. Maravilha! Então, como o ministro disse agora, 121 para denunciar qualquer tipo de fraude em programas sociais. Ministro, vamos ter que correr, hein? Vamos correr. Então, vamos correr, vamos embora, vamos para Macapá. Porque quando fala em fraude, aí eu fico... Vamos correr, que tem muita coisa ainda pela frente. Vamos para Macapá, vamos lá para o portal O Guarani, porque o Márcio Bezerra está com a gente hoje também. Márcio, bem-vindo, viu? Muito bom ter você aqui e todo o pessoal de Macapá. Obrigado mais uma vez participando do programa. Bom dia, ministro. Bom dia, ministro Wellington Dias. Bom dia, Karine. Bom dia, colegas, né, da imprensa. E vamos retornar aqui ao botijão do povo, né? Botijão do povo. A minha pergunta é a seguinte: como vai funcionar o acesso gratuito, né, nas revendas credenciadas, né? E quais os critérios que definem quem tem direito? Por exemplo, todos os usuários do Bolsa Família, todos aqueles que têm acesso ao benefício do Bolsa Família, terão acesso ao gás do povo? E quais são os critérios que definem, por exemplo, quem não faz parte do Bolsa Família? Algumas pessoas poderão ter acesso a essa nova política? O Márcio Bezerra, primeiro meu abraço aí a você, todo o querido povo de Macapá, do Amapá. Estive aí a semana passada, né? Então aqui, ó, meu abraço. Pude aí com o ministro Boulos, com a Caixa Econômica Federal, o Carlos Vieira, lançar o programa Acredita no Primeiro Passo, não é? Aí com o governador Clécio, com mais vários municípios, né? São 14 municípios, se não me falha a memória, e também trabalhando aí programas também da área social. Foi um momento grande com o Feirão da Cidadania, né? Que está girando pelo Brasil. Olha, primeiro, tem direito quem está no Bolsa Família, e agora amplia, porque o Bolsa Família é quem ganha até $40 per capita, tá? Algo aí em torno de R$218, não é, com o dólar na situação atual. E agora vai a meio salário mínimo, né? Até meio salário mínimo, por isso que mais gente passa a ser contemplado. Nós devemos até março chegar em todo o Brasil. Ele está indo por etapas. A cada
mês, a cada 15 dias, são anunciados novas etapas. E estamos trabalhando para garantir. Agora, por exemplo, a Macapá, ela agora passa a ter aí todo esse trabalho. É uma rede de fornecedores que, ao invés de a pessoa ter lá um crédito, era um valor, dinheiro, por exemplo, de R$109. Só que quando a pessoa ia comprar o botijão nessa região norte, aí chegava a R$160, R$160, 10% do salário mínimo. E agora? Agora recebe o botijão. Né? Qualquer que seja o preço, em qualquer que seja a região do Brasil, ele recebe um voucher onde ele apresenta no fornecedor e tem ali o recebimento do botijão do gás. E ali também as pessoas têm um cronograma. A Rede Suas, ela faz o agendamento para que as pessoas façam o seu credenciamento. E é possível também informações com a Caixa Econômica Federal, que é a nossa grande parceira. Ela tem dado no celular, né? Ali tem toda uma plataforma, no cartão do Bolsa Família, né? Isso varia de acordo com a realidade. Né? Por exemplo, tem comunidades indígenas que a gente tem um sistema de entrega lá na comunidade. O fato é que nós vamos alcançar cerca de 15 milhões de famílias, esse é o objetivo, todas as pessoas abaixo de meio salário mínimo, todas as famílias cuja renda per capita, cuja renda por pessoa seja abaixo de meio salário mínimo. Então, Márcio, obrigado aí a todo o time que está trabalhando aí com todo o gás para o gás do povo chegar a todo o Brasil até março. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o nosso ministro do Bolsa Família, Wellington Dias. Ministro, vamos embora, vamos para o Rio de Janeiro, vamos lá para a Rádio Antena Esportiva, porque o Felipe Viana também está com a gente hoje. Oi, Felipe, bom dia para você. Tudo bem, Karine? Bom dia, ministro. Obrigado pela oportunidade. Ministro, minha pergunta vai em torno do tema da segurança. Muitas capitais nós vemos dificuldade do acesso ao povo ao botijão de gás pelas regiões controladas pelo crime. Nessa toada, o Gás do Povo traz as revendas, né? Traz os postos de abastecimento totalmente redes credenciadas, com identificação dos veículos oficiais, justamente para evitar fraudes, justamente para evitar quaisquer erros, digamos assim, que possam ser cometidos. Mas, ao mesmo tempo, pensando no cronograma de implantação, onde até março teremos o Gás do Povo em outros municípios, né, em outras cidades, mas como o senhor vê essa questão da segurança pública e o impacto do Gás do Povo chegando nessas comunidades, chegando nesses locais em que o botijão de gás é muito controlado? Entendo que a mudança do auxílio gás para o Gás do Povo, não sendo mais uma compensação financeira, mas sim sendo algo do qual há uma revenda, né? Há agora um local onde o botijão de gás vai ser cheio, digamos assim. Mas como o senhor vê essa questão da segurança, como o senhor vê essa presença e o impacto dessa mudança do Gás do Povo nessas comunidades onde serão implantadas, porém que são controladas muitas vezes pelo crime? Aqui no Rio de Janeiro há predominância nessas regiões. Então, como o senhor vê o impacto, como o Gás do Povo pode alcançar o povo e as pessoas que estão, infelizmente, nessa situação de controle do gás na mão de alguns criminosos, de algumas forças do crime? Obrigado, ministro. Olha, eu que agradeço, Felipe Viana, eu quero aqui agradecer a você e todo o time aí da Rádio Antena Esportiva. E você sendo do Rio de Janeiro, eu estava há pouco ali numa caminhada com flamenguistas e corintianos, que vão estar aqui em Brasília. Exatamente. Então, meu abraço aí para todo o time aí dos corintianos e dos flamenguistas. Mas vamos ver, é realmente um desafio. Nós tivemos já 3 operações com a Polícia Federal, 2 no Rio de Janeiro e uma outra em Minas Gerais, tá? Onde ali, nesse caso, não era nem o Gás do Povo, era mesmo o Bolsa Família.
situações em que as equipes que trabalham no centro de referências da assistência social estavam sob ameaças, assim, porque ali que eles queriam impor, colocar para receber o benefício quem não tinha direito. E do outro lado, sem querer aceitar que se fosse contemplado quem tinha o direito. E isso deu resultados, né? Inclusive pessoas da área pública com criminosos, enfim, foram detidos e foram presos. Tem todo um trabalho. Eu tive uma agenda com o Ministério da Justiça, com o colegiado também dos secretários de segurança, e estamos trabalhando de forma muito atenta. Agora, inclusive, está aí para assumir a Secretaria Nacional de Segurança, com o Ministério da Justiça, o ministro Wellington, que assumiu agora, o ex-secretário Francisco Lucas, que é do meu estado, e é um especialista nessa área, não é, exatamente do combate ao crime que afeta ao cidadão. De um lado, seguir o caminho do dinheiro para os chefes das quadrilhas, os grandes criminosos, mas também ter esse olhar que chega lá na ponta, que afeta a dona de casa, o pequeno comerciante, e eu estou bastante esperançoso que o Brasil, nessa integração, não é, tá, a PEC da segurança que o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional, esperamos que ela seja aprovada, o Fundo Nacional de Segurança, eu defendo que se tenha, não é, ali a destinação dos recursos necessários para garantir aí que essa integração possa chegar. E não tenha dúvida, Felipe, nós vamos fazer cumprir o programa, não é? Nós vamos dar todo o apoio às empresas, a beneficiários, para que possamos alcançar o gás do povo a quem tenha direito. Isso aqui, onde tiver de novo qualquer situação, ligar o 121, não é? E aqui é uma linha direta com o Ministério, não é? Guarda sigilo, guarda reserva, e a gente age integrado com essa força integrada, não é? Da Rede Federal de Fiscalização e Controle de todos os programas que têm o Cadastro Único como referência. É dinheiro público e queremos alcançar as pessoas que têm o direito e, do outro lado, com eficiência. Ministro do Rio de Janeiro, a gente vai agora para Maceió. Vamos lá para o Portal Acta, porque o Derek e o Gustavo também estão com a gente hoje. Oi, Derek. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que estão com a gente aqui no BDM. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Ministro, eu vou continuar no Gás do Povo. Ontem, coincidentemente, antes de receber o convite para participar com vocês aqui do programa, a gente recebeu uma mensagem de uma telespectadora dizendo que foi retirar o botijão, né, no Gás do Povo, e a distribuidora cobrou dela R$30 de taxa de entrega. Aqui em Maceió, não é uma cidade tão grande assim, R$30 é quando você paga no horário de pico de uma ponta a outra da cidade. É muito distante e é muito dinheiro também, e ela questionou esse valor. A minha pergunta é sobre isso. O Ministério vai fiscalizar ou vai monitorar essas questões de cobranças abusivas que podem vir a ser feitas pelas revendas credenciadas no programa, e como é que a população pode, sei que o senhor já falou algumas vezes, como a população pode denunciar essas cobranças abusivas que podem vir a acontecer também? Olha, Derek, Gustavo, primeiro, que bom que você está aí em sintonia com o povo. Então, meu agradecimento aqui ao Portal Acta de Maceió, Alagoas, meu abraço aí a todo o povo de Alagoas. Olha, o caminho é primeiro esse aqui, a denúncia, não é? Se não tem a denúncia, eu não fico sabendo. Então, o 121 é o número, é gratuito a ligação, você pode ligar de um orelhão, pode ligar do seu celular, enfim, 121, e neste instante, por exemplo, eu já vou acionar, eu mesmo já vou acionar a partir do seu depoimento para uma averiguação em Maceió. Pelo que eu entendi, uma pessoa de Maceió, correto? Isso, então eu já vou tratar com a equipe da Rede Federal de Fiscalização para já entrar em campo. Maceió, assim como Rio Branco, assim como várias cidades, estão entrando nessa leva de atendimento
com o gás do povo. E, infelizmente, problemas nós vamos ter. Agora, não tenha dúvida, nós vamos encarar, enfrentar, não é? Para lembrar, tinha fraudes no Bolsa Família, nós combatemos. Fraudes no BPC, estamos combatendo. Fraude, enfim, infelizmente, não é? No INSS, fraude, está lá combatendo. Então, o presidente do Brasil, doa quem doer, seja quem for, é crime, tem que ser combatido. É cumprir a regra. As empresas são pagas, elas ganham, não é, para prestar esse serviço, não é fraternidade, não claro. Vamos dizer, uma coisa de filantropia. Filantropia, não. Aqui pagamos 50 mil empresas, ou seja, desde quem produz gás, quem distribui gás, quem entrega gás, todo mundo recebe. E é preciso cumprir a regra. Se a regra não for cumprida, pode ter descredenciamento e pode ter aplicação da lei conforme seja o crime. Maravilha, ó, ministro reforçando bastante, então, o telefone para denúncias que a Malu Prado e o Bruno Camilo já colocaram aí na sua tela, 121. Ministro, vamos embora, vamos para Manaus, vamos lá para a Rádio Band News Difusora. Ricardo Chaves também está com a gente hoje. Oi, Ricardo, bem-vindo. Oi, ministro, aqui em Manaus, mais de 180 mil famílias foram contempladas nesse programa. Para a nossa realidade, uma quantidade bastante expressiva. Mas tem uma questão peculiar também. Aqui no Amazonas, a refinaria Isaac Sabá foi privatizada, né? Acabou fazendo com que o preço do gás de cozinha subisse acima da média nacional. No mercado hoje, ministro, que é bastante concentrado praticamente em 2 distribuidoras, né? Diante desse cenário que é bem específico, o programa Gás do Povo, ele prevê algum tratamento diferenciado, uma reserva maior de recursos para o Amazonas, de forma a compensar aí esse impacto da privatização e garantir também que esse benefício chegue às pessoas mais pobres, ministro? Ô, Ricardo Chaves, sim, a resposta é sim. Primeiro, o programa, na verdade, ele foi modificado, ele foi alterado para alcançar mais famílias. Ela é uma política, como eu disse, de um lado, no sentido social, alcançar as pessoas de baixa renda, os que ganham abaixo de meio salário mínimo por pessoa da família. Família tem, como eu disse aqui, 5 pessoas, 5 vezes meio salário mínimo. Salário mínimo, 1.621, 800, estou arredondando aqui para R$811. Então, 5 vezes R$811. Aqui, essas famílias, elas têm o direito. E é um cronograma que vai até março para chegar a todos os lugares. Manaus é um exemplo típico. O valor que a gente repassava, R$109. E aí, quando a pessoa chegava lá, tinha que meter a mão no bolso e tirar mais R$50 para poder pagar, não é, o botijão. Agora não, recebe o botijão. Aqui é uma relação do distribuidor com o governo brasileiro. Caixa Econômica, que é o agente operador, Ministério das Minas e Energia, o ministro Alexandre Silveira na linha de frente com toda a sua equipe, e, é claro, tem ali uma pactuação feita sobre as regras com revendedores credenciados. A regra é clara, quem descumpre a regra tem o descredenciamento. Tá certo? E todo o esforço é para a gente ter o máximo de pontos de revenda do gás em cada canto do Brasil, lá no povoado, lá na pequena cidade, lá no bairro, ou seja, garantir cada vez mais essa presença. Repito, essas pessoas são pagas para prestar esse serviço, elas ganham, elas têm o seu ganho, não tem sentido, não é, explorar, não é, as pessoas que são beneficiárias. Então, sim, nós temos aqui um benefício, e uma das regiões mais beneficiadas é a Amazônia,
porque era ali onde o preço do botijão chegava muito mais elevado. É preciso dizer, tem mesmo o preço do transporte lá de onde se tem a extração do gás até a chegada, muitas vezes por embarcação e por estradas, enfim. E isso tinha um diferencial. Qual era o problema? Era que os mais pobres é que estavam pagando a conta. Agora o governo disse, não, traz aqui para o governo. E com base nisso, se coloca a entrega do botijão. Qualquer que seja o valor, ele é pago pelo governo nesse processo direto à distribuidora. O pagamento sobre o valor é com a distribuidora. A pessoa beneficiária recebe o botijão. É o Gás do Povo que fez essa mudança. É isso, vamos embora, ministro, para Curitiba, vamos para o Paraná, vamos lá para o Portal RIC. O Jorge de Souza também está com a gente. Oi, Jorge, obrigada pela presença, viu? Bom dia para você. Seu microfone está fechado, Jorge, a gente não consegue te ouvir. Agora sim, Agora bom dia, sim, Karine, bom dia, dia, ministro, bom dia, colegas e todos que estão nos acompanhando. Ministro, tivemos um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas que mostrou uma ascensão de mais de 17 milhões de pessoas saindo da linha da pobreza, mas sabemos que esse ano é um ano eleitoral, então muitos fatores, tanto na política interna quanto na política externa, podem interferir na economia nacional, aumento na inflação, e a gente sabe como isso impacta, principalmente para essas pessoas, as classes D e E, com o preço do alimento, no dia a dia, ali na fila do mercado. Então eu gostaria que o ministro falasse um pouquinho sobre a previsão para esse ano, o que o Ministério tem acompanhando, justamente para que esses avanços recentes que o Ministério conseguiu, o governo como um todo conseguiu, tirando essas pessoas da linha da pobreza, esse ano não tenhamos variações muito grandes e dificultando o acesso das pessoas, principalmente à alimentação básica. Olha, Jorge de Souza, primeiro, parabéns, eu agradeço até por essa pergunta. Portal RIC, meu abraço aqui a todo o povo do Paraná, a todo o povo de Curitiba. Estamos trabalhando, acompanhando aí na região sul essas situações, de hora de enchentes, hora de irregularidades, e o Ministério do Desenvolvimento Social também, com apoio do presidente Lula, trabalha nestas situações de emergência. Mas vejam, o Brasil tem um programa que hoje mais de 100 países, eu estou agora pelo Brasil na presidência da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. São mais de 210 membros no mundo, para a gente ter uma noção ali, quando na presidência do G20 o presidente trabalhou. E é um país que tem uma expertise, uma eficiência para tirar pessoas da fome, da insegurança alimentar. De um lado, produção de alimentos. Vou citar um exemplo. Ali em 2023, nós vivemos um momento duro, com seca, com enchentes, enfim. A região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, foram muito impactadas, e isso alterou, por exemplo, o preço do arroz. Sim, então, tivemos que agir para poder garantir, pela importância do arroz na alimentação do povo brasileiro. E trabalhamos um plano safra, eu coordeno uma Câmara Interministerial, são 24 ministérios em que acabamos de fazer o planejamento, apresentamos o ano passado ao presidente e estamos implementando. Qual é o objetivo? O que a gente precisa estimular? Produção de arroz mais descentralizada, trabalhar a produção de alimento em cada região conforme o costume da população. E isso está dando resultado. O preço a inflação entrou sob controle. É bom lembrar, nós fechamos o ano com um dos mais baixos indicadores de inflação. A inflação estava em 14% e ela reduziu agora para 4,25% ao ano, para a gente ter uma noção. Quando a inflação sobe, quem mais é impactado são os mais pobres. Por isso, esse controle. E esse cuidado, como disse aí o nosso querido Jorge de Souza, com a inflação de alimentos. Então, aqui é um trabalho. São estradas, é o custo de produção, ali tem financiamento subsidiado, a gente estimula o pequeno. Por exemplo, para tirar
da pobreza e também para produção de alimentos, nós financiamos milhões de pequenos produtores, próximo de 5 milhões de pequenos produtores, e o Pronaf, o Agroamigo, um conjunto de programas que coloca até R$40 mil por família. Ela ali produz horta, produz leite, produz grãos, enfim. E a gente cobra, sabe o quê? 0,5% de juros ao ano. É juros subsidiado. E mais, quando paga em dia, aplica bem o dinheiro, passa a ter ali um desconto de até 40%. Ou seja, toma um financiamento de 40 mil, paga 24 mil. Eu digo sempre que não é nem de pai para filha, é de avô para neto, tá certo? Então, esse subsídio também, junto com o Acredita, que trabalha na parte urbana também, que financia por etapa. Por exemplo, no rural, começa com 40 mil, depois vai para 100 mil, depois vai para 400 mil. Tem um primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. No urbano, também a gente estava com taxas de juros de 35%, 50% ao ano para o pequeno. Ah, mas a taxa é só 3% ao mês. Tá bom, e ao ano? 36%. Era assim que funcionava no Brasil. E aí chega o presidente Lula e diz, não, quero colocar um fundo garantidor, reduzir o risco. O banco tem 0 risco, a inadimplência está em 0,36%, os mais pobres são honestos. E ali eu quero botar um salão de beleza, eu quero botar um mercadinho, eu quero uma oficina mecânica, e nós financiamos. E olha aí o resultado. 4 milhões e meio, não saiu ainda de 25, já eram em 24, 4 milhões e meio de pequenos negócios do povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. Cerca de 5 milhões de novos empregos no Brasil. Destes, 98% o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. Olha o efeito disto. O efeito é mais de 20 milhões saindo da pobreza e, como disse o Jorge, 17 milhões e 400 saindo da pobreza, como o Jardel, e indo para a classe média alta. Indo lá, o médico, a professora, o pedreiro, ali agora é uma renda na casa dele de classe média alta. Então, é isso que a gente vai trabalhar o Brasil. O Brasil ser cada vez mais um país sem fome, um país com segurança alimentar, um país que já reduzimos ao patamar histórico mais baixo da história, a extrema pobreza e a pobreza, e agora crescendo a classe média e a classe alta, a classe C, B e A. Vamos seguir nessa direção, não é? Vamos estar colocando o Brasil sempre ao lado do povo brasileiro. Ministro, vamos fechar essa primeira rodada lá com São Luís do Maranhão. Vamos lá para a Rádio Mais. A gente está em 99,9 FM com o Alisson Duarte, está com a gente. Oi, Alisson, bem-vindo. Bom dia para você. Tá fechado seu áudio? Não consigo te ouvir. Pronto, bom dia. Agora sim, bom dia. Bom dia, Karina. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa. Alisson Duarte, Rádio Mais FM, São Luís do Maranhão. Ministro, a minha pergunta é sobre o combate do trabalho infantil, né? Uma realidade ainda vista em várias regiões do Brasil. Aqui mesmo na capital maranhense, a gente vê várias crianças em sinais e também vindas com seus pais de outras localidades. Queria saber do ministro o que tem feito, o Ministério tem feito para combater esse tipo de trabalho. Se tem uma parceria com os municípios, com os estados também. Meu querido Alisson Duarte, também meu abraço aí a todos aí que fazem a Rádio Mais FM 99.9, todo o querido povo da ilha, né, de São Luís do Maranhão, todo o povo do Maranhão, meus vizinhos, sou aí do Piauí, né, e é uma alegria muito grande ver, né, aí a cada momento as melhoras também, o desenvolvimento no meu querido Maranhão. Olha, desativaram todos os programas, lamentavelmente, ali entre 2017, 2018, até 2022. Infelizmente, quando eu assumi, tive que retomar, pactuar com o Unicef,
pactuar com os municípios, com os estados, com a Defensoria, com o Ministério Público, com, de novo, a Rede Federal de Fiscalização. E olha só, a coisa boa, dando resultado. Mas vou falar aqui primeiro das crianças voltando a estudar. 1.550.000 crianças e adolescentes a mais na escola em 2025. É assim que a gente constrói o Brasil, com mais, não perder ninguém. Quem é que está fora? Ir atrás. Segundo, combater o crime de trabalho infantil. Lugar de criança é na escola. Então, aqui nós estamos atentos ao combate ao trabalho infantil, que cresceu também com essa questão da migração, das mudanças climáticas. O Ará, o pessoal, por exemplo, da Venezuela, chega muitas vezes com famílias e nós estamos ali atentos com a Defensoria, com o Ministério Público, para não permitir, muitas vezes usando criança para pedir na rua. Tá certo? E quando a criança, na verdade, é para estar sendo bem cuidada. Apoiamos a família, ela tem acesso aos programas, mas toda a proteção para a criança. Então, nós voltamos o programa Primeira Infância, Criança Feliz, que a gente reformulou para o programa Primeira Infância de forma mais completa. O combate também à exploração sexual, o combate, inclusive, a falsos influencers que também cometem crime, muitas vezes, com o uso de crianças. Ou seja, é preciso, assim, ali é um ser humano, a informação e ali toda a proteção social brasileira. Então, não tem perdão. Nós vamos agir cada vez mais. Muita gente já foi presa, responde criminalmente, enfim, e vamos seguir trabalhando para o combate ao trabalho infantil, exploração sexual, o uso de crianças por influência em redes sociais, todo tipo de violência contra a criança, contra a mulher. Nós vamos trabalhar e atuar de modo muito forte. Ministro, vamos para a nossa segunda rodada, mas agora é o seguinte, você tem 40 segundos para responder cada pergunta. Você consegue? Bora? Vamos tentar? Vamos. Então vamos embora, rapidinho, direto para a Rádio Nacional de Brasília, Priscila Mazenotti. Ministro, eu só fiquei na dúvida com relação à sua resposta à minha pergunta, aquela história das fake news. A Polícia Federal já foi acionada nesse caso? Quais as medidas concretas, de fato, estão sendo tomadas? Já foi acionada. Você sabe, quando a gente aciona, ela tem uma fase que trabalha de forma sigilosa, reservada, tem uma cooperação aí com toda essa rede integrada e eu creio que a gente vai ter rapidamente os primeiros resultados. À medida que já se tem comprovação da prática do crime com divulgação de notícias falsas, de informações falsas, que induz as pessoas, inclusive, a uma situação de desespero. Você imagina chegar para Dona Maria, lá com seus 70 anos, olha, a senhora não tem mais direito não, olha, só se a senhora agora tiver filho. Imagine uma situação como essa. Então você pode levar uma mulher dessa a infartar. Eu estou falando aqui numa linguagem bem simples para entender por que sim, nós vamos priorizar o combate ao crime. Foi acionado, está em andamento e à medida já tivemos uma primeira situação, de pessoas que entraram numa operação para coletar documentos, provas, e a Justiça Federal, nesse caso é um crime que é a Justiça Federal quem está atuando, e a inteligência da Polícia Federal com a Rede Federal de Fiscalização, repito, 121 é o número onde você encontrar uma situação como essa, repassar, que ajuda a gente a alcançar quem arrisca ir para a criminalidade. Vou chamar de novo para a nossa conversa a Rádio TMC de Brasília, Lívia Braz. Ministro, eu queria saber, o senhor elencou aí diversos programas sociais, queria saber o impacto disso no mercado de trabalho. Como é que o Ministério vem acompanhando esses indicadores? Que medidas estão sendo tomadas para evitar que esses benefícios eles gerem algum efeito adverso aí não planejado no mercado de trabalho? Olha, o impacto ele é muito forte. Veja aqui, Lívia, uma mudança que a gente fez nesse terceiro mandato do presidente Lula,
e eu acho que a sociedade perceberá cada vez mais, o social, historicamente, foi tratado numa área muito, muito importante. Proteção social. Proteção básica, proteção especializada. A gente cuida de situações complexas, cuida de toda a parte da proteção. Agora, nós trabalhamos também como dar a mão às pessoas, não só para sair da fome, não só para sair da vulnerabilidade. Mulheres violentadas, por exemplo. Tudo bem, nós agora garantimos um aluguel social para ela, garantimos ali um benefício de renda, mas e por que a gente também não apoia para que ela possa, crescer? Então, mulheres estão trabalhando, implantando salão de beleza, implantando um comércio, implantando uma escola para poder dar aula de reforço, enfim. E nesse ponto tem dado resultado. Eu chamo a isso de desenvolvimento social como parte estratégica do desenvolvimento econômico. Sei que muitos economistas erram, e estão errando todo ano, em 23, em 24, em 25, na hora que vão fazer as previsões do crescimento econômico. Em 23, o crescimento econômico vai ser 0,9%, vai ser 1%, um pessimismo, não é, como diz lá no meu Nordeste, de lascar, tá certo? E ali, quando termina o ano, 3,4% de crescimento. Por quê? Porque um crescimento grande em 24, num ano dificílimo, com muita seca, enchente, com tantos problemas, crise mundial, aí com tarifaço americano, com não sei o quê, agora 25. Por que esse crescimento? Eu digo, é o PIB dos mais pobres. O PIB dos mais pobres. Cara pálida, como se diria lá. São as pessoas que estão cada vez mais recebem o Bolsa Família, e nós mudamos a regra. Nós temos cerca de 9 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família, ou integral ou 50%, e tem carteira assinada. E trabalham na produção, porque nós modificamos, só sai do Bolsa Família quando sai da pobreza. Tá? Então, isso aqui foi uma mudança fantástica. E quando sai, não pode mais ter medo. Se perder o emprego, é automático que volta para o Bolsa Família, não enfrenta mais fila. Então, isso aqui fez uma mudança grande. Então, por exemplo, eu visitei lá em Aracaju, uma mulher que tinha uma banquinha de vender artesanato. E ela agora é dona de 3 lojas de artesanato, assina a carteira de 6 pessoas. Ou seja, são pessoas que recebiam o Bolsa Família em 23, em 24, e agora estão assinando carteira de trabalho de outras pessoas. Então, estão produzindo, está dando resultado. Então, eu te digo, sim, nós vamos seguir nessa direção e ajudando o Brasil a crescer. Crescem as pessoas, crescem a família, cresce o município, o estado, cresce o Brasil, e é esse Brasil que vamos acelerar cada vez mais. Vamos lá, ministro, vamos acelerar aqui também, vamos direto lá para o Portal Guarani, lá em Macapá, Márcio Bezerra. Ministro, quais são hoje os maiores desafios para erradicar o trabalho infantil no Brasil? Muitos os desafios, mas eu te digo, informalidade. Nós vamos precisar dar uma olhada. Eu defendo que a gente tenha que dar toda uma prioridade para a formalidade. Por maior que seja a renda na informalidade, ela tem muitos problemas. Primeiro, no dia que a pessoa que trabalha na informalidade adoece, ela não tem ali nenhuma renda. Ela não bota nenhum dinheiro em casa. Adoeceu, parou tudo. Quando a pessoa trabalha, ela, além do salário, ela tem direito a 13º, ela tem direito a férias. Se adoecer, tem a licença médica, a licença saúde remunerada. Afastou 3 meses ali para tratar da saúde, recebendo o salário. A família da pessoa informal, quando a pessoa morre, tem pensão? Não.
Mas quando está na formalidade, deixa a pensão para os filhos, para a mulher. Então, o estímulo à formalidade. E o Brasil melhorou muito o sistema. Então, nós queremos trabalhar. Coisa boa, notícia boa, estamos reduzindo a informalidade. Nós devemos ter fechado 25 com um dos mais baixos níveis de informalidade da história. E eu digo, todo esse trabalho. O pessoal do BPC, por exemplo, nós estamos estimulando ao trabalho. Tem pessoas ali que podem trabalhar. Tem uma deficiência, é um cadeirante, é uma pessoa que tem uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, hoje conseguem trabalhar. E no passado não trabalhava porque quando perdia o emprego, voltava para a fila da perícia. Agora não, volta para o BPC. E esse estímulo vai colocar cada vez mais pessoas no mundo do trabalho. O emprego, o empreendedorismo, o talento. Nós estamos apoiando os atletas do Bolsa Família, os artistas do Bolsa Família, os empresários e empresárias do Bolsa Família. E eu encerro aqui com essa notícia boa. 68%, Karine, das pessoas que estão empreendendo são mulheres. Mulheres empresárias, mulheres empreendedoras ajudando o Brasil. Eu creio que esse caminho, ele sim, coloca sim cada vez mais a redução da informalidade, que eu digo, é um dos maiores desafios. Ministro, estamos no laço, mas eu ainda vou chamar aqui a Rádio Antena Esportiva, vou para o Rio de Janeiro, Felipe Viana. Ministro, existe um debate recorrente a respeito das políticas públicas que elas possam causar algum tipo de dependência e certa acomodação social. É algo que nós ouvimos muito quando ouvimos críticas e às vezes alvo de fake news também. Quando o Gás do Povo tira o auxílio gás, mas modifica o auxílio gás para não ter uma compensação financeira, mas sim onde o morador vai e retira o próprio botijão, veja, não tem mais compensação financeira. Indica algum tipo de mudança nessa lógica integrada mais de proteção social, que busca garantir o básico para ampliar a autonomia das pessoas, ou não, ainda continua no mesmo sentido das outras políticas, ministro? Sim, a modificação ela é para mais eficiência, alcançar mais pessoas que antes a gente não alcançava, alcançar com um benefício. Porque qual é o objetivo? Olha, eu repasso para uma família muito pobre lá um benefício. Vamos dizer lá, naquela casa, pelo critério do Bolsa Família, vamos dizer que eu esteja pagando lá R$ 950 de Bolsa Família, R$ 600 de Bolsa Família, enfim. Ali, naquela casa, ela tem despesas. Não tem a habitação, por isso que ela paga o aluguel. Então, na hora que tem o Minha Casa Minha Vida, que agora entrega a chave da casa, do apartamento e a quitação do imóvel, inclusive a quitação do passado, tirou o aluguel. Isso aqui é dignidade. Quando o remédio caro que ela comprava agora tem a farmácia popular, é dignidade. E é isso que faz essa pessoa, por exemplo, ir trabalhar para ganhar o salário mínimo. Porque se ela trabalha, ganha o salário mínimo. E metade do salário mínimo é para aluguel. Um terço é para o pagamento da farmácia. Então, ela termina ali quase que sem uma condição de alimentação. Então, todo o cuidado é para que a gente possa garantir esse benefício. Agora, eu quero fazer um apelo aqui a todos que nos escutam e nos acompanham. Chega de preconceito contra os mais pobres. Olha o que eu disse aqui, gente. O Brasil, cerca de 5 milhões de novos empregos. 98% é o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, que ocupou essas vagas, que estão trabalhando. Então, eu poderia até fazer o contrário, não vou fazer porque eu não vou para preconceito, mas só 2% do restante da sociedade, só 2% do restante da sociedade foi atrás dessas vagas. Quem foi atrás dessas vagas para trabalhar? O povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. 98%. É disso que nós estamos falando, gente. Quando eu olho os pequenos negócios, 4 milhões e meio. Isso dado ainda antigo. Eu estou querendo que o Sebrae me apresente o dado, como é que terminamos 2025. 4 milhões e meio de pequeno negócio. Gente do Bolsa Família, do Cadastro Único, que está empreendendo, ajudando o Brasil. É inclusão social e econômica.
inclusão socioeconômica, por isso que o meu ministério tem agora esta área. Então, não dá mais para conviver com preconceito. São pessoas que saem da extrema pobreza e vão para a classe média. Ou seja, é esse caminho que eu acho que o Brasil tem que olhar. Chega de afrofobia, chega de preconceito, a gente tem que valorizar. Tratar essas pessoas como um tesouro do Brasil. Agora, essas pessoas querem emprego decente. É isso que a gente tem que olhar. Ministro, quero agradecer os colegas que estiveram com a gente aqui hoje. A gente estourou já o nosso tempo. O ministro, como eu disse, é nosso sócio aqui no Bom Dia, Ministro. Vai voltar outras vezes e aí a gente vai ter mais chances de conversar. Mas antes da gente encerrar, ministro, eu ainda queria falar com o senhor sobre um assunto rapidamente. Houve uma entrada de mais crianças e adolescentes na escola, não é isso? Verdade. Pelo Bolsa Família. Tinha muita gente que estava fora da escola e agora voltou? Muita gente. Quando teve ali todo esse desmantelamento, parou de acompanhar, porque Bolsa Família não é só transferência de renda, de dinheiro. Ele é um programa eficiente para melhorar a vida das pessoas e do Brasil. Então, recebe o Bolsa Família, mas ali tem contrapartida e a gente precisa acompanhar cada família, todo mês, todo semestre, todo ano. O ano passado, a gente fez uma visitação a mais de 40 milhões de domicílios na nossa rede, para você ter uma ideia. E ali, o que a gente quer? Para aí. Tem gestante? Tem. Já está fazendo o acompanhamento médico e a gente passa a acompanhar o pré-natal. Queremos a gestante saudável e o bebê saudável. Nasceu o bebê, ali os primeiros dias de vida, todo o acompanhamento. Ali a criança está matriculada, está estudando, a mãe precisa de uma creche. Lá na escola agora, a alimentação escolar. A escola tem que ser boa e tem que ter alimentação escolar. São cerca de 50 milhões de estudantes que se alimentam nas escolas. E cada vez mais, escola de tempo integral, que tem café da manhã, tem a merenda, tem o almoço, tem ali a merenda. É disso aqui que a gente fala. É isso que está tirando o Brasil do mapa da fome, mas também está tirando da pobreza. Olha o que eu disse, mais de 20 milhões de pessoas que em 2021-22 estavam na miséria, na pobreza, saíram da pobreza, gente. É isso aqui. É isso aqui. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um presidente que olha o Brasil para todos os brasileiros. Cuida dos grandes, dos médios empresários, dos grandes, dos médios negócios, da exportação, da importação, mas está preocupado com a dona Luzia, lá daquela região da Amazônia, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Acre, não é, de Alagoas, do Rio de Janeiro, de qualquer lugar. Ele quer que a gente chegue lá. Dá a mão para aquela família e dá uma oportunidade para ela. E é assim que vamos seguir trabalhando. Então, aumentar mais 1.550.000 estudantes significa... aqui poderia ficar analfabeto. Isso aqui é prejuízo para a economia. Quando essas pessoas vão para a escola, estudam, faz ensino técnico, faz ensino superior, isso aqui é o social integrado com o econômico. O social como parte do desenvolvimento econômico. Se falhar no social, vai dar efeito negativo no econômico. Essa é uma teoria que eu defendo, fiz ela acontecer no meu Piauí. É a região do mundo que mais cresceu IDH em 20 anos neste século. É meu diploma de 16 anos de governador, dado pelo PNUD, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Não é? A região do mundo que mais cumpriu os ODS 2030 é o quarto em educação, era o 26º pior. Tá? Então, se pode o Piauí, quem não pode? É essa a pergunta que eu faço para meus colegas governadores, meus colegas prefeitos, meus colegas ministros, para meus colegas radialistas, jornalistas. Aqui é uma orquestra, funciona porque tem um trabalho integrado. E parabenizo aqui a IBC, obrigado, desculpa, eu realmente me empolgo, tá certo? Mas, assim, a gente quando faz com o coração, com paixão, não é? Com muita paixão, certamente o resultado é melhor. E agradeço
a todas as pessoas de todo o Brasil, independente de diferenças políticas, que ajudam esse Brasil a acontecer. Tirar o Brasil do mapa da fome, reduzir cada vez mais a miséria, reduzir cada vez mais a pobreza e levar esse país para ser um dos maiores do mundo, uma das maiores classe média alta do mundo. É esse o objetivo, é o nosso plano. Ele é tão craque do Bom Dia, Ministro, é tão sócio que ele já terminou e já se despediu. Ministro, obrigada, tá? Eu agradeço. Prazer. Deus abençoe aí e bons resultados para o povo brasileiro. Amém. Um prazer sempre tê-lo por aqui. Vamos conversar muito ainda ao longo dessa 4ª temporada, durante esse ano. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia, Ministro de hoje. Espero revê-los aqui sempre em próximas oportunidades. Quero te lembrar que, se você quiser recuperar o conteúdo dessa entrevista na íntegra do ministro Wellington e outras concedidas por ele e por outros ministros, vai lá no nosso canal no YouTube, @canalgov, tá tudo lá disponível para você. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é sempre ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê na semana que vem. Obrigada pela companhia. Até uma próxima. Tchau. Chegou a nova temporada do podcast do MINC. Agora o foco está nas instituições vinculadas ao Ministério da Cultura. São instituições que trabalham junto com o Ministério da Cultura em prol da cultura do nosso país. Não havia um Ministério da Cultura, o que demonstra por si só um crime de lesa pátria. Um plano é um conjunto de políticas, que por sua vez é um conjunto de programas, por sua vez é um conjunto de projetos, por sua vez é um conjunto de ações.